Olá pessoal, sou a professora Andressa do IFSC, campus Florianópolis, Instituto Federal de Santa Catarina, Departamento de Construção Civil, curso técnico em saneamento. Aqui eu vou falar hoje sobre o tratamento secundário. Então, num sistema de tratamento completo, baseado na norma NBR 17076, a gente tem várias opções de tratamento secundário. Então, o tratamento secundário é o tratamento biológico, né? Ele ocorre após o tratamento primário, que é predominantemente um tratamento físico, e ele tem o objetivo de reduzir a quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. A norma traz algumas opções de tratamento secundário, então o filtro anaeróbio, o filtro aeróbio. Essa MTEC aqui, anaeróbia, aeróbia e a ECTE, são tecnologias que, no caso, uma empresa estuda, faz uma patente e aprova essa tecnologia de acordo com critérios dessa norma. Mas isso aqui não é algo que a norma explique como que faz, tá? Cada empresa desenvolve a sua e vende o seu produto atendendo os requisitos dessa norma aqui. Tem também, então, o dimensionamento dos lodos ativados de fluxo contínuo, reator anaeróbio compartimentado, o wetlands, lodo ativado por batelada e o vermifiltro. Então, essa norma ela traz essas opções de tecnologia para ser utilizadas, mas ela diz que não que existem outras possibilidades também de tratamento, mas isso aqui é o que deixa, vamos supor, o projetista um pouco mais seguro, né, para projetar, porque ele está se baseando na norma técnica. Entrando aqui na parte de tratamento, então, secundário, a gente vai iniciar, então, pelo filtro anaeróbio, tá? Na verdade, a gente vai tratar somente de filtro anaeróbio, a gente não vai ver os outros tratamentos por enquanto. Talvez mais futuramente eu faça alguma videoaula para dimensionamento de outras unidades, como, por exemplo, wetlands, mas hoje a gente vai se ater a esse tratamento de filtro anaeróbio. Então, depois a gente vai ver sumidouro, mas em sumidouro, a norma nova fala que a gente não pode lançar um efluente no sumidouro com apenas tanque séptico. Ela não fala isso diretamente, mas ela fala indiretamente, né? Porque ela diz que a redução da DBO tem que ser no mínimo 60%, e a gente sabe que no tanque séptico é em torno de 30%, estourando 40% de remoção. Então, se eu usar o conjunto tanque séptico mais filtro anaeróbio, provavelmente eu vou alcançar uma eficiência maior do que 60% em DBO, então eu poderia lançar no sumidouro ou na vala de infiltração. Só que em Florianópolis, por exemplo, a vigilância sanitária não aceita que eu faça tanque séptico seguido de filtro anaeróbio, clorador, que agora a gente chama de tanque de contato, e lance no pluvial, tá? Então, para lançar no pluvial em Florianópolis, a gente tem que fazer um tratamento mais sofisticado. O dimensionamento do filtro anaeróbio, então, o cálculo do volume útil mínimo, ele se baseia nessa equação aqui. Só que o T do filtro anaeróbio não é o mesmo do tanque séptico. Pode até coincidir que para alguns casos seja, mas normalmente, né, é outra tabela que a gente consulta. O N e o Q vai ser o mesmo, né? E o IV, o que é o IV? O IV é uma taxa de compensação pelo volume ocupado pelo material do meio de suporte. Ele depende, então, do índice de vazios do material aplicado. Na indefinição da taxa para o material específico, adotar 1,6. Só que essa norma, ela, no item D7, ela recomenda, caso se utilize brita, né, que é o material mais utilizado, ela recomenda a granulometria entre 5 e 7,5, que corresponde aproximadamente à brita 4, tá? Segundo o Ministério de Minas e Energia, a brita 4 varia entre 50 e 76 milímetros, né, que daria próximo aqui do que a gente precisa, que é entre 50 e 75. O índice de vazios da brita 4 é cerca de 40%, tá? Portanto, o material do meio de suporte ocupa 60% do volume, só 40% que é índice de vazios. Então, para eu ter 100% do volume,
do volume que eu preciso para o filtro anaeróbio. Dentro do índice de vazios, né, dentro só desses 40%, é, portanto, necessário ter uma taxa de compensação de 2,5, né, pois 40% de 2,5 é 1. Então, o IV que a gente vai utilizar para Brita 4 vai ser 2,5. Aqui a norma traz essa opção de adotar 1,6 na indefinição da taxa para o material, mas aqui, como a gente tem essa definição, a gente vai usar o 2,5. A norma também fala que o volume útil mínimo do filtro anaeróbio é 1.000 litros, então se der menos do que 1.000 litros, a gente tem que adotar 1.000. Vamos ao exemplo, então, tá? A norma também traz algumas observações aqui, ó. Então, a altura do filtro anaeróbio vai ser sempre maior do que 1,20, tá? Mas normalmente ela é 1,20 mesmo. E a altura do fundo falso deve ser menor ou igual a 60 centímetros, já incluindo a espessura da laje. Então, na figura dá para entender melhor. Tá? Então, esse aqui é um filtro anaeróbio com fundo falso. E a laje do fundo falso até o fundo deve ter no máximo 60 centímetros. Tá? E a altura total, que é daqui, ó, da giratriz inferior do tubo de saída até o fundo, ela tem que ser maior ou igual a 1,20, sendo que a parte de cima, onde tem um meio de suporte, a brita, né, no caso, é 60 e a de baixo é 60. Se eu quiser adotar mais do que 60, eu posso, tá? Eu tenho a opção do filtro com fundo falso e sem o fundo falso. E tem a opção do prismático. Aqui, no caso, ele dá a entender que seria quadrado, né? Ou do circular. Então, aqui seria um filtro com preenchimento total de brita, tá? Então, com preenchimento total, ele vai ter esse tubo de distribuição perfurado aqui no meio, aqui embaixo, né? Embaixo da brita. E o 1,20 ele vai contar da giratriz inferior desse tubo até a giratriz inferior do tubo de saída. Aqui, ó, do tubo de entrada para o tubo de saída, na verdade aqui eu teria 20, né? Porque aqui eu tenho 10. E aqui, se eu usar um tubo de 100, aqui vai ser mais 10. Então, 10 mais 10, 20. Então, vou ter bastante desnível da entrada para a saída. E eu tenho aqui embaixo a canaleta que vai reter algum lodo que se forme aqui no filtro. E vou ter esse tubo guia aqui também que vai, né, quando eu for limpar a fossa, eu já limpo o filtro também. Ou introduzo aqui a mangueira do caminhão e dou uma limpada no filtro. Também tem uma chaminé aqui no meu filtro, né, onde vai ter aqui uma tampa de inspeção que vai ficar fechada, mas quando eu quiser abrir ela tem que ser removível. Então aqui a chaminé tem no mínimo 60 centímetros de diâmetro ou de lado, se for retangular, se for quadrado. Aqui ele dá alguns detalhes, né, do fundo falso, dos tubos de distribuição de esgoto também. E agora, aqui tem várias observações que foram retiradas da norma sobre o filtro anaeróbio. Se alguém quiser dar uma lida depois, pode pegar a apostila para ler. Vamos ao exemplo, tá? Então, o exemplo de dimensionamento do filtro anaeróbio prismático. O prismático, então, eu pelo desenho da norma, eu entendi que é quadrado, tá? Então, aqui é o mesmo exemplo que a gente fez para o tanque séptico, que a gente vai fazer para o filtro, que é uma residência unifamiliar alto padrão situada em Florianópolis, com 3 dormitórios. Então, N vai ser 6 pessoas. Aqui foi, esqueci de mudar, aqui não é mais C, agora é Q aqui. Que a tabela 1, foi tirada da tabela 1 alto padrão. Então, a contribuição diária vai ser 960. A temperatura 16,2 graus para Florianópolis, né? A média do mês mais frio. Então, isso foi retirado do Atlas Climatológico da Embrapa para o sul do Brasil, que está ali mais acima na apostila.
temperatura, então, desculpa, temperatura não, aqui é tempo de detenção, vai ser de 1 dia, então vamos ver de onde que foi retirado. Então isso aqui é uma tabela específica do filtro anaeróbio, tá? Não é a mesma da fossa. Então o filtro anaeróbio, ele é o anexo D da norma, então a tabela é a D1. Então até 1.500 de contribuição diária, que no nosso caso é 960, para a temperatura de 16 graus, né, que está entre 15 e 25, vai dar 1 dia. Se tivesse abaixo de 15, seria 1,17. Se fosse acima de 25 graus, seria 92. Então, a gente vai usar 1 dia. Coincidentemente, aqui deu o mesmo da fossa, tá? Mas isso é uma coincidência. Exemplo do filtro anaeróbio aqui. Então, jogo na fórmula, né? Aqui o IV eu coloquei 2,5, como a gente já viu. O N, 6 pessoas. Aqui não é C, que é Q, na verdade, não. Aqui é 160. E o tempo de detenção 1. Deu 2.400 litros, que é 2,4 metros cúbicos. Então, esse é o volume mínimo do meu filtro anaeróbio. Isso, tipo assim, dentro do volume de vazio. Não, desculpa, dentro do volume de vazios não. Isso já inclui a brita, o volume de brita. Dentro do volume de vazios, na verdade, vai ser menos, né? Sem o volume de vazio seria o N, C e T. E com o volume de vazios aí eu multiplico por 2,5, que vai dar o 2,4 metro cúbico. Então, adotando-se a forma prismática de base quadrada e a profundidade útil de 1,20 m, eu vou ter que o volume é igual a A ao quadrado vezes H. Então, eu isolo A, eu vou ter que o A vai ser igual a V dividido por H. Né? Na verdade, raiz de V dividido por H, que é elevado a 1/2, que é a mesma coisa que raiz. Então, a raiz desse valor vai dar 1,414. Arredondando sempre para cima, eu vou deixar com 1,42, 2 casas após a vírgula. Então, eu vou ter uma prismática de base quadrada com lados internos de 1,42 e profundidade útil de 1,20. E tem a norma fala que o tubo de descida, né, de distribuição, ele pode atender a uma área de até 3 metros quadrados. Se eu tiver uma área maior que 3 metros quadrados, eu vou ter que ter 2 tubos de distribuição. Tá? 2 tubos de descida para distribuição. Então, 1,42 vezes 1,42, que é a área em planta baixa útil, dá 2,02, que é menor do que 3 metros. Então, eu posso ter apenas um tubo de descida de distribuição. Fazendo o cálculo, então, para o cilíndrico, né, pré-moldado, o volume mínimo é o mesmo. Então, eu vou ter a profundidade útil também de 1,20. Então, aqui eu isolo D, né? A fórmula vai ser a área da base vezes a altura, que é o volume do cilindro. Então, o diâmetro deu 1,595. O diâmetro comercial que eu tenho imediatamente acima é 1,70. Então, eu vou adotar os anéis de 1,70. Se eu adotar 2 anéis de 1,70, vai dar... cada um tem 75 centímetros de altura, então vai dar 1,5 m. Então, eu consigo deixar 1,20 m de altura útil, mas sobra 30, né? Então, vamos ver aqui na figura como é que ficaria. Esse aqui, no caso, vai ter fundo falso, tá? Porque se eu fizer sem o fundo falso, como é o caso aqui, ó, é complicado de eu usar anel, porque eu teria que fazer toda essa parte de baixo aqui, que não dá para fazer com anel. Então, eu vou usar ou com fundo falso, que é esse aqui, que daí eu não tenho tanto problema, né? Eu posso usar os anéis, é mais fácil, porque a parte de baixo aqui é mais tranquila. Então, ficaria 1,60, 1,20 daqui até aqui, e sobraria mais 30 aqui. Isso sem a chaminé. Talvez tivesse que
fazer mais tipo uma fiada de blocos acima do anel, porque aqui, ó, ele pede do T até a parte aqui da laje mais do que 5 centímetros. Então, 30, não, daqui até aqui vai ser mais do que 30, né? Porque aqui eu tenho 10, 20, 30, mais essa parte aqui, que deve dar, sei lá, quase 10, mais esses 5. Então, aqui, na verdade, eu vou ter que ter uns 45 centímetros. Então, eu teria que ou colocar mais um anel, só que daí ficaria muito, né? Eu poderia fazer uma fiada de bloco em cima do anel para deixar essa altura aí. E lembrando que essas lajes aqui, tanto a laje quanto a tampa, ela tem que ser bem reforçada, né, com bastante ferro e concreto, porque aqui em cima pode passar carro, né? Então ela tem que ser bem resistente. E o filtro, pessoal, esqueci de falar na explicação inicial, o fluxo dele é ascendente, né? Então ele entra por aqui, desce por esse tubo aqui, e aqui ele entra para essa câmara, e aqui ele então vai subir aqui pelo meio filtrante e vai sair por aqui. Então, são essas duas possibilidades de filtro, né? Eu faço o prismático ou o cilíndrico pré-moldado com 1,70. Se for o cilíndrico, então vai ser com pré-moldado 1,70 e se for o prismático vai ser de 1,42 por 1,42 interno. Esse prismático ele pode ser totalmente preenchido com brita ou com fundo falso também. Então é isso sobre filtro anaeróbio. Pessoal, encerramos a nossa aula por aqui.